Bom, pessoal, nessa aula, né, eu vou tratar com vocês a respeito da responsividade, né? O que seria a responsividade, né? Um site abre de uma determinada forma no computador, porém, conforme muda o tamanho da tela, né, a nossa apresentação acaba mudando o seu formato. Se for num celular, um formato totalmente diferente, e assim sucessivamente, né? A gente vai trabalhar aqui com o Flexbox para estar trabalhando com esse conceito de responsividade, ok? Eu criei essa pastinha aqui, ó, chamado responsividade, certo? Vou criar aqui um novo arquivo, tá? Que eu vou chamar de aula 1.html, certo? Vou gerar aqui o HTML padrão, vou vir aqui, e aqui dentro do meu body, né, eu vou criar aqui, ó, uma div, certo? Então, abri a minha div, se eu abrir eu preciso fechar a minha div, certo? Essa minha div aqui, eu vou chamar ela de container, certo? E dentro dela eu vou possuir outras duas divs, certo? Então eu tenho a div que eu vou chamar aqui pelo ID div A, ok? E vou ter aqui, ó, a minha div B, ok? Nada de novo até então, certo? Eu só tenho duas divs, div A, div B, as duas dentro do container, certo? Se nós visualizarmos, né, como que está esse arquivo, ó, deixa eu ver aqui, ó, Reviewing File Explorer, eu não quero abrir com Edge, quero abrir com Google Chrome. Tá aqui, ó, uma tela em branco. E que acontece, né? Ó, eu vou aplicar um CSS primeiro para a gente tratar o posicionamento dos elementos, depois tamanho de texto, ok? Então eu vou vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, style, né, ó, dentro aqui do meu head, e vou aplicar um CSS nesses meus componentes aqui. Primeira coisa, eu vou dizer que o meu container, ó, ele vai ocupar todo o espaço, certo? Como é uma class, então eu chamo pelo ponto, container, e aqui eu vou dizer que ele vai ocupar todo o espaço disponível. Primeira coisa, eu já venho e coloco 100% aqui. Já é algo de responsividade, a gente evitar trabalhar com pixel, trabalhar mais com medidas relativas, certo? Então tá aqui o meu Reddit. Vou colocar uma cor de fundo, só para a gente ver o tamanho dele, tá? Que cor que eu posso estar colocando? Vou colocar aí um cinza bem claro. Vamos lá, cerquilha D6, D6, D6. Ó, se a gente observar, né, ó, como que já está a minha telinha. Nem apareceu container. A minha cor, deixa eu colocar aqui um azul aqui. Pera lá, vamos ver. Coloquei agora um azul. Eu acho que como não tem componente, não está aparecendo nada, né? Ó, é exatamente isso daí, ó. Vou ter que colocar aqui, ó, uma altura, porque eu só tô com a largura. Mínima altura, vamos colocar aí 800 pixels. Agora é uma medida fixa. Vamos ver se agora vai aparecer aqui a cor. Olha lá, agora sim apareceu a cor. O que acontece? Eu só tinha a largura, né? Como eu não tinha nenhum componente, ele não se adequou a nada. Vamos voltar agora aqui para o nosso cinza. Ó, D6, D6, D6. Que é um cinza. Tá aqui, ó, um cinza bem claro. E aqui dentro a gente vai estar trabalhando com responsividade, ok? Eu vou aplicar aqui um CSS só para a gente ver a div A e a div B, que por enquanto elas estão invisíveis, né? Como eu trabalho aqui com a ID, então vou vir aqui, ó, cerquilha, né? Para trabalhar com a ID eu uso cerquilha, quando é classe eu uso ponto. Div A. Então o que acontece? A minha div A, ó, eu vou colocar aqui uma largura para ela, certo? Vou colocar aqui 400 pixels, aqui um tamanho fixo, certo? Largura, vou colocar também 400 pixels,
trabalhar como se fosse uma caixa. Vou dar uma borda, tá, gente? Border. Vou colocar aqui, então, uma borda de 1 pixel sólido escuro. Né? Vamos colocar aqui um preto na minha borda. Se a gente observar, ó, já vai ter uma div aqui, ó, uma caixinha. Aqui eu já tenho a minha primeira div. E aí, o que mais que eu posso estar fazendo? Né? Agora, eu vou colocar, além dessa borda, vou colocar uma cor de fundo para a minha div, para dar mais destaque ainda. Que cor que eu posso colocar aqui? Uma cor clara, vamos ver. Cor... Aqui, eu vou colocar esse azul aqui, ó, vamos ver como vai ficar. Aí, ó, ficou legal. E agora eu vou colocar um vermelho na div B, que também está invisível. Então, eu vou vir aqui e aplicar um CSS na minha div B. Vamos lá. Vamos colocar algum tom de vermelho escuro. Brown, não, red. Vamos ver o que a gente tem aqui de vermelho. Aqui, ó, tomato. Vamos colocar esse tomato aqui, ó, que é uma cor que não vai ficar tão forte visualmente, né? Olha lá. O que acontece, gente? Primeira coisa, eu coloquei duas divs aqui. O padrão da div, né, é trabalhar desse jeito aqui, que a gente chama de inline, se fosse um na frente do outro, certo? E quando é um embaixo do outro, né, é block, beleza? Então o padrão da div é funcionar como block, ó, um embaixo do outro. Se fosse na frente, seria o padrão inline. O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer para tratar a responsividade. Aqui no meu container Py, eu vou aplicar aqui um estilo, uma propriedade dizendo que é display, certo? Flex. Logo, tudo que tiver dentro dele, que no nosso caso são essas duas divs, vai funcionar dentro do meu display flexbox. Então, eu vou dizer que essa minha classe container trabalha com flexbox. Aí, o que eu vou dizer? Eu vou vir aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, que eu vou trabalhar com display flex, e para mim mudar o padrão da minha div, que é block, para inline, deixar um do lado do outro, eu vou dizer o seguinte, ó, que eu vou trabalhar aqui com justify flex direction. Aqui é a direção que eu vou estar trabalhando, né? Eu vou dizer que eu vou trabalhar com row, que seria linha, ok? E aqui, ó, justify content. Depois eu falo. Vamos primeiro ver aqui. Eu já ia colocar o justify content. Olha lá, mas a gente já tem, ó, esse efeito. Então já está um do lado do outro. Antigamente a gente tinha que trabalhar com float left, né? Agora não precisa de mais nada disso. Aí, gente, o que acontece, né? Se eu quiser que eles tenham um espaço entre eles, né? Eu posso trabalhar aqui, ó, com Justify Content e Align Items. Justify Content, ele sempre trabalha com o eixo principal. O que seria o eixo principal? Como eu defini que a minha direção vai ser linha, o que seria direção linha, né? Seria horizontal, ó, no sentido que o meu mouse está indo, ó, um do lado do outro, é linha, na horizontal. Então, o meu Justify Content trabalha sempre no eixo principal. Então, aqui no caso, ele vai estar trabalhando na linha, horizontalmente. Então, o que acontece? Eu posso dizer que horizontalmente eu vou ter o quê? Os meus elementos, e aqui eu tenho várias propriedades. Eu posso dizer que eles vão estar no começo, que é o padrão, ó. Ela não teve nenhuma mudança, então eles estão aqui no começo de forma horizontalmente. Eu posso dizer que eles vão estar espaçados, né? E aí, ó, eu tenho algumas possibilidades, ó. Eu tenho aqui o space between, certo? Ó, como que funciona o space between? Ó, o que ele fez? Ele colocou um aqui, um espaço aqui no meio e outro aqui. Se vocês observarem, gente, olha só que legal, ó. Ó, já tá
se adequando, ó, o espaço entre eles ao tamanho da minha tela. Ela já vai se adequando ao tamanho da minha tela, o espaço, né, entre eles já está aí, de certa forma, responsivo. Porém, eu tenho algumas outras propriedades, né? Eu tenho o Space Between, que coloca esse espaço entre os meus componentes, mas eu tenho alguns outros spaces, né? Eu tenho esse Space Evelyn. Como que funciona esse Space Evelyn? Olha só o que ele fez. Ele colocou um espaço aqui de, vamos supor, 10 pixels no começo, 10 pixels no final. Ou seja, ele colocou 3 espaços exatamente iguais, certo? Para o meu componente. E novamente, ó, já funciona aqui de forma responsiva. Você vem aqui, ó, ele vai calculando esse espaço de forma responsiva. E eu tenho esse outro cara aqui também, tá? Ó, dentro de várias outras possibilidades, que é o Space Around. Como funciona o Space Around, né? O Space Around, o que ele vai fazer? Ó? Calculou um espaço entre os meus componentes, ó, e aqui um espaço menor e aqui um espaço também menor entre os meus componentes, ok? Fazer alguns ajustezinhos, gente. Essas caixas, elas estão coladas aqui no topo do meu container, né? Então, vou colocar um espaço entre eles, ó. Opa! Então, vou vir aqui, ó, e colocar aqui que eu vou ter um padding top de 10 pixels. Ok, ó. Coloquei aqui um tamanho e, olha lá, já tem um espaçozinho. Outra coisa, gente, ó, se a gente observar, ó, esses cantos aqui estão colados, né? Colado não, tem um espaço, né? Eu quero deixar colado. O que é esse espaço, né? O meu body, ele tá com uma margenzinha. O que eu vou fazer, ó? Eu vou setar a margem para 0, padding também para 0, certo? E se a gente observar, ó, esse espaçozinho que tem, ó, olha lá, já sumiu, agora ele ocupou todo o espaço. Perfeito. E continua ali a responsividade, ó. Tem espaços responsivos que vão se adequando aqui conforme vai o meu tamanho. E aí, gente, o que acontece, né? Tem o Justify Content, certo? Que ele trabalha sempre no eixo principal. Então, como eu defini que eu vou trabalhar em linha, eu estou dizendo que o meu eixo principal, que então vai ser o sentido de linha, certo? Ó, como eu estou trabalhando em linha, o meu eixo principal é linha. Eu estou aí, ó, atribuindo essa propriedade aqui de espaçamento, de como que vai funcionar a minha distribuição em linha, na horizontal. E eu tenho o eixo cruzado, que seria o meu Align Items. Como o meu eixo principal é linha, que é horizontal, meu eixo cruzado vai ser o quê? A vertical, né? Então vai ser o eixo vertical. E aqui na vertical, ó, eu vou dizer que eu tenho meus elementos aqui posicionados ao centro. Só para vocês verem aqui, ó, esse cara aqui agora, ó, eles vão, olha lá, se posicionaram mais ao centro, ok? Porque agora no eixo cruzado eu defini isso. Aí, gente, deixa eu só ver quanto tempo foi. Foi 13 minutos, mas já está quase acabando, tá, gente? O que acontece, né? Conforme eu for diminuindo essas minhas caixinhas, eu quero reposicionar meus elementos. Não quero ficar espremendo aqui meus componentes, né? O que acontece? Quando chegar num determinado espaço, eu vou modificar a distribuição dos meus elementos, das minhas divs. Elas não vão estar mais na horizontal, vai estar na vertical, uma embaixo da outra, certo? Então, eu vou modificar isso. Como que eu faço isso, né? Através do meu componente de Media Query. Ó, através desse recurso aqui, ó, de Media Query, certo? Aí, gente, eu tenho esse recurso aqui, ó, de Screen. Ó, Media Query. O que seria o Screens, né? O Screens, eu estou dizendo que eu estou trabalhando em cima de tela. Se fosse print, seria para formato de impressão, certo? Screens é trabalhando aí para formato de telas. Vou dar um Ctrl C aqui, ó.
E vou colocar esse meu código aqui embaixo. O que esse cara aqui está fazendo? Meu Deus do céu, o que é isso, professor, que você está fazendo? Opa, funciona assim. Eu tenho este meu CSS padrão, certo? Opa. Eu tenho esse meu CSS padrão, ok? Porém, se a minha tela tiver até 768 pixels, eu vou aplicar um CSS específico para essa minha tela. Novamente, só vai funcionar até 768 pixels. Passou disso, vai cair aqui no meu CSS padrão. O que eu não colocar sobrescrevendo a propriedade aqui de dentro, vai permanecer padrão. Como assim? Se eu tenho um CSS aqui, ó, para minha div A, e aqui dentro eu não modificar esse meu CSS, essas mesmas propriedades, ela vai permanecer independente do tamanho da tela utilizando este cara. Porém, se eu sobrescrever aqui dentro as propriedades do meu div A com outro readit, com outro rate, se a tela tiver até, né, máxima largura 768 pixels, o que acontece? Vai ser modificado, ok? Que é isso que a gente vai estar fazendo aqui, ó. A propriedade container, ó, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui dentro do meu Media Query. Aqui, gente, eu estou utilizando o Media Query para 768 pixels, mas poderia ser para qualquer resolução. Eu poderia ter várias Media Queries, ok? Media Query 1, Media Query 2, aqui eu colocaria uma outra resolução, 300 pixels, e assim sucessivamente. O que eu vou fazer aqui? Espera aí que ficou uma chave aqui perdida, né? Não está perdida não, essa chave aqui é do meu container. O que eu vou fazer? Quando eu tiver até 768 pixels, o que eu vou fazer com o meu container, né? Ó, eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou continuar com a mesma largura, então não precisaria nem escrever, a altura, padding, esses caras como vão permanecer igual, não preciso deles aqui novamente, ok? Vou continuar com o display flexbox, né? Porém a direction, né, vai mudar, não vai ser mais row, vai ser column agora. E aqui no meu justify content, o que acontece? O eixo principal do column vai ser um embaixo do outro. Então, se eu trabalhar aqui com justify content space around aqui, eu vou estar dando um espaço de um para o outro na vertical agora, porque eu mudei o meu sentido principal, agora é na vertical, não mais horizontal. Aí, gente, o que eu vou fazer, né? E aqui no meu eixo cruzado, eu vou deixar eles centralizados. Vou deixar assim para ver. Eu vou fazer uma modificação aqui nas minhas divs. Eu vou dizer o quê? Que tanto a minha div A quanto a minha div B, nessa resolução, a largura dela, ó, vai ser diferente. Vai expandir totalmente, talvez 100%. Largura vai permanecer. Cor eu não vou mexer, borda eu não vou mexer. Vamos ver o efeito que isso vai dar? Então estou dizendo que o meu container, quando chegar nessa resolução de 768, ao invés de linha, né, row, vai passar a ser column logo um embaixo do outro. E eu vou expandir as minhas divs na horizontal. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu der um F12, dá para mim ver o tamanho certinho da minha tela. Conforme eu arrasto, ó, olha lá, tá em 1000, ó, esse número aqui tá mexendo, ó. Quando passar de 700 e pouco, olha lá, 800, olha lá o que aconteceu. Eu modifiquei, gente, o formato da minha tela, ó. Então, ó, antes ela abria assim, ó, um do lado do outro, ok? Na hora que eu diminuo, olha o que aconteceu, ficou um embaixo do outro, ok? Já melhorou muito, né, o meu formato. E aí, gente, eu vou procurar aqui pelo texto Lorem Y, que é aquele texto gerado de forma automática, só para a gente aplicar
mais um efeito de responsividade. Vamos pegar aqui um textinho. Então eu estou mostrando para vocês algumas técnicas, né, que a gente pode tá utilizando, né? Deixa eu pegar aqui um texto aqui de Lauren. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar um trecho aqui. Eu peguei aqui um trecho aqui de texto, certo? Vou vir aqui, ó, e colocar dentro de cada div. E a gente vai deixar esse texto também se adequando. Colocar aqui um parágrafo, né? Coloco aqui o texto. Tem um texto, portanto, dentro de um parágrafo. Tirar esse cara daqui, essas aspas duplas. Ó, tem um texto ali no meu primeiro parágrafo, tem um texto aqui no meu segundo parágrafo, são os mesmos textos, na verdade, né? Ó o efeito que nós temos aqui agora. Vou fechar esse Lauren aqui. E, olha lá, tem um texto e tem um outro texto. O que acontece, né? Eu vou aplicar um estilo nesses meus textos. Vou dizer aqui que os meus parágrafos, eles vão ter o quê? Já tá acabando, tá, gente? O font size, né? E aí, gente, ó, ao invés de me colocar aqui 20 pixels, um tamanho fixo, trabalhar com medida de pixel, vou colocar aqui uma cor. Vamos colocar aqui um branco. E eu acho que já vai estar bom, vamos ver aqui. Só para teste. Opa! No meu parágrafo, font size, tem aqui os meus parágrafos. Tá. Eu coloquei que o meu parágrafo só vai mudar de cor dentro do tamanho até 768. Vou deixar aqui fora para ser um padrão. Aí. Se eu visualizar aqui, ó, lá, mudou os textos. Porém, gente, ó, olha só o que está acontecendo. Olha só que bizarrice, né? Ó. Independente do tamanho da minha tela, a minha fonte está com o mesmo tamanho, né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de me usar uma medida fixa, né, eu vou trabalhar com uma medida relativa, que é a view rigid. Tem a view rigid e a view radius. O que é a view rigid? Rigid de largura. Vou trabalhar em cima do tamanho, né, da minha viewport no sentido de largura, ou seja, quanto menor a minha largura, menor o tamanho da minha fonte. Porém, se eu deixar esse font size 20 aqui, ó, vou deixar para vocês verem o tamanho exagerado que vai ficar. Olha lá, ficou horrível, né? Vamos colocar aqui valores menores. 1.5. Vamos ver como vai ficar. 1.5. Olha lá, 1.5. Dá uma aumentadinha. Vamos colocar aqui 2. 2 view rigid. E, olha lá, ficou melhor. O que acontece agora? Olhem para a minha fonte. Conforme eu vou aumentando a minha tela, ó, o que acontece? A minha fonte está aumentando. Conforme eu diminuo, ela também está diminuindo. Ok? E agora, só para finalizar, esse espaçozinho aqui, ó, eu vou colocar um espaçozinho entre eles, né? Vamos ver aqui como que eu posso estar fazendo. Tem espaço disponível? Eu posso vir aqui, vamos ver, ó, aqui já está space around, no sentido do column, e não está dando espaço. Mas sabe por quê? Olha só como que é as coisas. Ó. Eu defini que a minha div B tem 400 pixels, certo? E se a gente subir aqui, ó, na minha div A também tem 400 pixels de altura. 400 mais 400 dá 800. E eu disse que a minha tela ela vai ter no mínimo 800. Então, ó, o que acontece? Se eu aumentar aqui o tamanho da minha tela para 1000 pixels, eu acho que vai ficar um espaço. Olha lá, agora ficou um espaço que ele pôde aproveitar. Estava dando 400 mais 400, estava dando exatamente o tamanho da tela. Ok? E tá aqui, gente. Trabalhando desta maneira, eu apresentei para vocês como que a gente pode estar trabalhando aí com o nosso Flexbox. Beleza? Para trabalhar com responsividade e também medidas relativas. Ao invés de me trabalhar com pixel, agora eu coloquei a propriedade aqui, view rigid.
View Reddit, conforme a minha largura da minha janela, ele vai se adequar ao valor. Poderia ser também a altura, tá? Que seria View Reddit. Mas no caso, para trabalhar melhor com a responsividade, a gente trabalha aí com o sentido da tela na largura, ok? Então era isso. Muito obrigado. Nos vemos aí na próxima aula. Até lá.